Andréas Pereira toma decisão sobre o futuro e retorna ao futebol brasileiro. Flamengo se revolta com mudança no calendário feita pela CBF. Após título contra o Barcelona, Matheus Gonçalves se despede da base. Meia pode deixar o clube ainda nesta janela. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Uma excelente segunda-feira para você e para toda a sua família. Hoje é dia de Mengão. Como é estranho falar isso. Em plena segunda-feira, 9 da noite, Flamengo e Vitória se enfrentam no Maracanã. É a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro para o Mengão, porque alguns jogos já aconteceram. Primeiro jogo da rodada, o Bragantino, de forma surpreendente, goleou o Fluminense. Depois de 8 jogos sem vitória, o Bragantino fez o dever de casa e venceu 4-2 o Fluminense. O Cruzeiro venceu o Internacional por 2-1. Grêmio empatou em casa com o Ceará. O Bahia fez o dever de casa, venceu o Santos por 2-0. O Vasco, a realidade do Vasco, perdeu em casa para o Corinthians, 3-2 Corinthians. O Botafogo foi lá no Alfredo Jaconi. Quanto tempo que um carioca não vencia? 15 anos que um carioca não vencia o Juventude lá. Grande vitória do Botafogo, 3-1 para cima do Juventude. Rapaz, o Fortaleza perdeu mais uma, perdeu em casa para o Mirassol. Rapaz, o Mirassol, hein? É brincadeira a campanha do Mirassol. O São Paulo venceu o Atlético Mineiro lá no Morumbis. Hoje teremos 2 partidas para fechar aí essa 21ª rodada. O primeiro jogo de hoje acontece às 19 horas, 7 da noite. O Palmeiras recebe o Sport e o Flamengo recebe o Vitória. Dá uma olhada aqui na tabela de classificação. O Mengão continua líder com 43 pontos, ainda com um jogo a menos, na verdade 2 jogos a menos, né? Porque o Flamengo não entrou em campo ainda nessa rodada em relação ao Cruzeiro. O Cruzeiro tem 41, Palmeiras tem 39 e o Bahia no G4 tem 36 pontos. Bom, a gente vai trazer aqui todas as informações. Deixa eu mandar os parabéns aqui para o Rafael Martins, membro da nossa equipe aqui, um dos mais antigos, mais de 6 anos aí com o Rafa. Parabéns para você. Alô, Martins, vou comer o seu bolo. Martins que agora tá morando na região dos Lagos. Agora tá vivendo, hein, guerreiro? Tá morando em Rio das Ostras. O negócio melhorou aí, graças a Deus. Bom, vamos trazer aqui todas as informações do Mengão. Ontem a gente trouxe um vídeo falando dessa mudança do calendário do futebol brasileiro. O Sami Chaldi, que é o novo presidente, tomou essa decisão de antecipar as finais do Campeonato Brasileiro e colocar as semifinais e finais da Copa do Brasil depois do Brasileirão, né? E isso aí gerou uma revolta no Flamengo, porque essa mudança aí irritou e muito o Luiz Eduardo Batista, o BAP. E eu expliquei aqui ontem, de certa forma alguns torcedores foram contra essa mudança, outros torcedores apoiaram, mas a gente vai trazer aqui tudo o que aconteceu dentro do Flamengo sobre essa mudança que vai impactar no planejamento e na programação. A gente vai trazer aqui a informação do GE, que saiu agora no Globoesporte.com. O Flamengo havia consultado sobre uma eventual mudança e, na ocasião, posicionou-se frontalmente contra essa ideia da mudança. Desde a eliminação da Copa do Brasil, o Flamengo planejava contar com as semanas livres durante as fases finais da Copa do Brasil para uma melhor preparação para a reta final do Brasileirão e também da Libertadores. E aí agora o torcedor vai entender por que o Flamengo não gostou dessa mudança. Primeiro tópico, o clube já tinha se organizado para ter 4 períodos sem jogos, que são as semanas das semifinais e das finais da Copa do Brasil, para focar nos treinos e na recuperação dos jogadores. Boa parte do elenco é convocada aí por seleções e não tem folga em data FIFA. E tem jogador aí que não conseguiu descansar ainda no Flamengo, tá atuando todos os jogos. Quer dizer, hoje tem convocação do Ancelotti. Digamos que ele convoque realmente o Léo Pereira.
Léo Pereira vai para a seleção sem ter um descanso em jogos do Flamengo. Os últimos jogos ele atuou todos como titular. E aí, se ele fura campo pela seleção, pior ainda, volta para o Flamengo, não tem descanso. Então, quer dizer, esse é o primeiro tópico, né? O segundo tópico, enxergou a mudança como um favorecimento ao Cruzeiro, que dos 3 favoritos ao título brasileiro será o único com esse período para descanso e preparação nas semanas da Libertadores. Flamengo e Palmeiras ainda estão na disputa. Terceiro tópico, a diretoria do Flamengo também se incomodou com uma mudança tão grande, enquanto vê resistência na CBF para pedidos mais simples, como, por exemplo, mexer no horário de um jogo. O Flamengo pede a mudança do horário de um jogo e a CBF não atende. Quarto tópico, o Flamengo acredita que a CBF errou ao montar o calendário da temporada sem levar em consideração que os últimos 6 campeões da Libertadores foram brasileiros, ou seja, a probabilidade seria alta de haver uma sobreposição de datas do Intercontinental com o Brasileirão em dezembro, mas não acha justo mudar as regras no meio do percurso sem que todos aprovem. Então tá aí essa discussão do Flamengo, e antes do jogo contra o Barcelona, né, do Intercontinental Sub-20, o presidente BAP se encontrou com o Sami Khalid e reclamou diretamente dessa mudança. O Flamengo planeja manifestar publicamente sua insatisfação com a Confederação Brasileira de Futebol em nota oficial após a partida de hoje contra o Vitória no Maracanã. A expectativa é que o técnico Filipe Luís também comente o assunto na entrevista coletiva pós-jogo. Então tá aí, gente, toda a reclamação do Flamengo por conta aí dessa mudança do calendário. O que a CBF fez? O Campeonato Brasileiro iria terminar no dia 21 de dezembro, né? E a Copa do Brasil seria disputada agora. O Sami Khalid, ele pegou a Copa do Brasil, jogou para depois do Campeonato Brasileiro, lá no final de dezembro, e antecipou as últimas rodadas do Brasileirão, e tudo indica que vai acabar aí até o dia 7 de dezembro. E aí terá esse tempo aí. Quem não está na Copa do Brasil vai ter esse tempo aí após o Brasileirão, se for um dos brasileiros da Libertadores campeão da competição, vai jogar no Intercontinental e vai ter esse tempo aí para se preparar. Mas o Flamengo está mais preocupado na preparação para o Campeonato Brasileiro e para a Libertadores da América. O Mundial é lá no final, aí tem que chegar na final da Libertadores, tem que vencer para depois pensar no Mundial. O Flamengo pensa no hoje, tem algumas prioridades. O Campeonato Brasileiro é a maior delas, né? Junto com a Libertadores. Então esse tempo aí vai fazer falta. São 4 semanas a menos que o Flamengo vai ter esse problema aí, não vai ter condição de recuperar jogadores, o Felipe não vai conseguir treinar, não vai ter descanso e tudo mais. Você acha que o Flamengo está certo nessa reclamação? Deixa aqui nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Olha, eu preciso falar aqui do melhor aplicativo de dados e estatísticas do mundo. É o SofaScore na palma da sua mão. Aponta a câmera do seu celular para esse QR Code, ou clica no link que está aqui no comentário fixado. Se você baixar o SofaScore agora, você concorre ainda, dá tempo de você concorrer ao manto do Mengão do mês de agosto. No final do mês, estaremos aí sorteando, no último dia, estaremos sorteando aqui o manto da ação SofaScore. Então não perde tempo, é de graça, 0800, você ainda tem o melhor aplicativo de dados e estatísticas na palma da sua mão. Olha, gente, o Palmeiras deu um passo muito importante para concretizar a contratação do meia Andréas Pereira. A expectativa das partes envolvidas é de que a negociação possa ser finalizada nas próximas horas. E o que aconteceu? O Andréas Pereira bateu o pé e disse: eu quero sair do Fulham, eu não quero mais ficar aqui, quero voltar a jogar no Brasil. E aí o Palmeiras, que é o principal interessado, aliás, é o único interessado na contratação do jogador, praticamente já selou um acordo com ele, tempo de contrato, salário e tudo mais. E aí o time inglês, o Fulham, sinalizou que não deve mais contar com o Andréas Pereira depois da negativa do atleta em renovar o contrato. Que o Fulham propôs uma renovação de contrato, o Andréas falou: não quero renovar, quero sair, não estou feliz aqui e tudo mais. E aí, qual é o único entrave nessa negociação? Palmeiras e Fulham, a forma de pagamento. Segundo o GE, o negócio gira em torno de 10 milhões de euros. Não é muito caro não, né, gente? 63 milhões de reais entre valor fixo e variável. E aí, deixa eu contar um negócio para vocês. O Flamengo, em momento algum, demonstrou interesse no retorno de Andréas Pereira
nessa janela de agosto, de julho, agosto, setembro, vai até o dia 2 de setembro a janela. Então não adianta chorar, porque o Flamengo não conseguiu a contratação do Andrés Pereira, porque o Andrés Pereira preferiu o Palmeiras. Não tem isso, gente. O jogador escolhe qualquer clube, né? Ele toma uma decisão sobre o seu futuro. E vai ter gente que vai falar, logo o Palmeiras, justo o Palmeiras, né? Que ele cometeu aquele erro na final da Libertadores 2021 contra o Palmeiras, e aí foi aquela pressão, né? Enfim, ele acabou voltando à Inglaterra, o Flamengo não quis adquirir, né, os seus direitos, tinha a opção de compra, mas foi uma repercussão muito grande, um erro numa final de Libertadores, e aí tem muita gente falando, logo o Palmeiras, vai voltar logo para o Palmeiras. O jogador, ele pode inclusive, olha só como é que é a vida, né? Ele pode fazer a final com o Flamengo na Libertadores pelo Palmeiras em Lima, no Peru. Que loucura, contra o Flamengo. Aí tem que errar também. Tá? Dá aquele erro para compensar. Olha aqui, brincadeiras à parte, o jogador é profissional, ele tem direito a escolher, né, qualquer clube que seja feliz no Palmeiras. O Flamengo não teve interesse. E outra, gente, o Flamengo trouxe Jorginho, Saul e Carrascal. 3 jogadores na mesma posição do Andrés Pereira. Você queria o Andrés Pereira no Flamengo? Mesmo com todos esses reforços que chegaram? Deixa aí nos comentários. E se você vai ficar chateado que ele vai fechar com o Palmeiras? Deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Eu acho que agora vai, hein? Dona Leila abriu aí o bolso e vai soltar o carvão para trazer o garoto aí, o Andrés Pereira, por 63 milhões de reais. O Palmeiras está procurando aí o substituto para o Richard Rios, né? Desde que o colombiano saiu, o Palmeiras está no mercado para trazer esse substituto e pode ser aí o Andrés Pereira. Imagina quando jogar Palmeiras e Flamengo. Bom, após o título em cima do Barcelona, o meia Matheus Gonçalves se despediu oficialmente do Sub-20 do Flamengo. E ele deixou uma mensagem. É um gosto especial, né? Como eu falei no ano passado, a gente é criado junto, nós todos somos criados juntos desde novinho, então é feliz demais. Tem um gosto especial por ser com eles, né? No último ano de Sub-20, é o meu último título do Sub-20, disse o Matheus Gonçalves antes de completar. Agradecemos pela partida, pela noite iluminada, que o goleiro Léo Nanete estava iluminado, então com certeza essa vitória tem que ser do Léo. Mas todos estão de parabéns, o técnico Bruno Pivetti também pelo trabalho que ele está fazendo com a gente no Sub-20, muito grato. Somos campeões 2 vezes, né? Então feliz demais, grato a Deus por tudo. Finalizou aí o Matheus Gonçalves, que não teve assim uma grande atuação nesse jogo contra o Barcelona e ainda perdeu um pênalti, né? E ele pode ainda deixar o Clube de Regatas do Flamengo nesta janela de transferências. A informação é que o CSKA está bem avançado na parada para levar o Matheus Gonçalves, mas o Cruzeiro ainda não desistiu. O Cruzeiro quer o Matheus Gonçalves e o Leonardo Jardim está lá no ouvido do Pedro Lourenço, né, que é o dono lá da SAF do Cruzeiro. Olha, vai lá, fala lá com o BAP de novo, dá uma palavrinha lá com o Flamengo, vê se eles liberam o Matheus Gonçalves, ele não vai ser aproveitado pelo Felipe Luiz, tem muita gente ali na posição dele, dá uma palavrinha aqui, ele vai ser titular, a gente quer contar com ele e tal. Então tem esses 2 caminhos aí para o Matheus Gonçalves. O Cruzeiro, aí seria uma reviravolta, que ele quase esteve no Cruzeiro, ou o CSKA, aí seria um clube de fora do Brasil. Ele não vai ter muita oportunidade com o Felipe, gente. Então eu deixo aqui essa pergunta. Você negociaria Matheus Gonçalves ou não? Deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Eu volto ainda hoje, muitas novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Hoje tem Mengão em campo, é decisão, né? Todo jogo agora do Brasileiro é decisão. Flamengo e Vitória, vamos com tudo. E no vídeo da tarde eu trago todas as informações sobre esse jogo, prováveis escalações, quadro de arbitragem, onde assistir e tudo, sobre a 21ª rodada, Flamengo e Vitória no Maraca. Um grande abraço para você. Saudações rubro-negras, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!